Bem-vindos à Agenda Visual, o ponto de encontro para quem vive e sente a fotografia, aqui na Rádio Movimento. Quinzenalmente trazemos até si as melhores iniciativas ligadas à fotografia em Lisboa e por todo o país, com novas propostas e convidados especiais que partilham connosco as suas experiências e projetos. Estou por cá de 15 a 15 dias, alternadamente com 4 magníficas fotógrafas, a Ana Brígida, a Céu Guarda, a Clara Azevedo e a Ana Baião, que hoje está aqui comigo aos comandos do programa. Olá, Ana, boa tarde, como é que vais? Tudo bem? Tudo bem. Pronta para mais um dia. Hoje o nosso convidado especial é o fotógrafo João Mariano. Bem-vindo, João, como vais? Obrigado. O João vai-nos falar um bocadinho dos seus projetos mais recentes, partilhar connosco histórias do seu percurso fotográfico. E nós normalmente também fazemos várias propostas de exposições. Vamos depois falar convosco sobre exposições e livros de fotografia que são interessantes e que não devem perder. Eu, se calhar, passo já para ti, Ana, faz uma pequena apresentação do João e dos seus projetos recentes e depois arrancam com a conversa, está bem? Está certo. Então vá, até bem, já. João, obrigada mais uma vez por estares aqui connosco. O João Mariano é o nosso fotógrafo da Costa Vicentina, mas já falamos sobre isso. Por enquanto, queria apenas dizer que ele estudou fotografia na Arco entre 1992 e 95. Trabalhou e foi editor de fotografia da revista Fórum Estudante e de outras publicações que a revista também tinha. Também foi editor da revista Cais, editor de fotografia, obviamente, e depois de uns tempos a trabalhar como freelancer, resolveu voltar à terra que o viu nascer, que é Aljure, onde fundou uma empresa de comunicação visual chamada Mil Olhos, que é, portanto, fundador e CEO. Ele define-se como fotógrafo, diretor de arte, editor, pescador, soul rider de bicicleta da montanha e amante de música menos convencional. Ele atualmente tem uma exposição no Centro Cultural de Lagos, que pode ser vista até dia 19 de abril, que se chama Estiagem. E eu gostaria que ele falasse sobre esse projeto, que é o último projeto dele. Exatamente. Primeiro que tudo, boa noite e obrigado pelo convite a ambos. A exposição Estiagem é um projeto que é mais um dos meus longos projetos. É um projeto que eu iniciei no final de 2021 e que foi concluído em 2024 e que se debruça em torno da Barragem da Bravura, mas que o projeto vai muito mais além do que só a Barragem da Bravura. Eu costumo dizer que é um projeto que reflete sobre um tema local para nós pensarmos um bocadinho em termos globais naquilo que são as alterações climáticas e o aquecimento global. Portanto, durante este período eu andei literalmente no fundo da Barragem da Bravura. Eu cheguei a fotografar a Barragem da Bravura com 7,7% da sua capacidade máxima. Atualmente está nos 58%, o que é belíssimo, há muito tempo que não estava assim, e é um projeto, é um projeto como são muitos dos meus outros projetos, é um projeto de uma grande subjetividade. Portanto, é algo que eu quero que perdure como um documento de uma época, mas mais do que isso, é mais um projeto que faz com que façamos uma reflexão, primeiro eu e depois as pessoas que visitam a exposição, sobre aquilo que é a fotografia, que na minha perspectiva deve ser muito mais do que aquilo que nós vemos à primeira vista, digamos assim. As minhas fotografias, é a minha intenção, espero conseguir na maior parte delas, que forneçam várias camadas de observação às pessoas. Portanto, a imagem que eu uso como promoção é uma imagem de um grau de subjetividade muito, muito grande. Quando se olha para ela, não temos a noção exatamente do que é. Portanto, não há um referencial, não há escala. Descontextualizada podia ser qualquer coisa. E isso interessa-me bastante porque, integrada num todo, integrada numa exposição ou num livro, conduz-nos a uma narrativa que é aquilo que eu pretendo. Neste caso, é esta reflexão que eu falava inicialmente sobre o aquecimento global e as alterações climáticas.
Tu tens fotografado muito a Costa Alentejana, a Costa Vicentina, não é? Portanto, isto já não é o teu primeiro trabalho sobre a Costa Vicentina e muitas das tuas fotografias são fotografias muito abstratas, não é? Portanto, como tu dizes, a subjetividade, as pessoas podem entender ali muita coisa. Às vezes até temos que ter temos que olhar várias vezes para tentar perceber o que é que aquilo pode ser. E são sempre a preto e branco. Sim, sim. Eu pergunto isso porquê? Porque eu também gosto muito de fotografar a preto e branco, mas como tu fotografas muita paisagem, não é? Portanto, podia haver aqui também alguma cor, mas tu vês aquilo sempre muito... Sim, quer dizer, o preto e branco é uma linguagem. Eu fotografo a preto e branco porque me sinto muito confortável no preto e branco. Portanto, eu venho do analógico e todos esses meus projetos longos portanto, são muito, como é que é dizer, são trabalhos que a mim, na minha perspectiva, aquilo que eu quero transmitir, a cor, eu acho que não faz sentido neste tipo de trabalho. Não faz sentido porque o preto e branco tem esta capacidade de nos fazer de ser mais objetivo, dentro desta subjetividade toda, ser mais objetivo naquilo que nós queremos abordar. Portanto, a cor, eu cito sempre o Jacques Tati quando me faz esta questão, e o Jacques Tati dizia que trop de couleur distrait le spectateur. E eu acho que, não sei, foi algo que eu comecei, pronto, os meus trabalhos iniciais são trabalhos mais documentais, não obstante, pronto, é um documentalismo subjetivo, uma vez mais, mas são trabalhos, portanto, o primeiro, o Guerreiros do Mar com os apanhadores de percebes, eu acho que a cor não faz nada ali, quer dizer, eu acho que é o gesto, é a emoção, e isso, o preto e branco, é muito mais forte do que a cor, por paradoxal que possa parecer. Foca mais a atenção, não é? Sim, exatamente. Mas eu estava aqui a lembrar-me que, em relação ao trabalho que eu tenho feito do canto alentejano, algumas pessoas dizem que eu sou a fotógrafa do canto. Neste caso, tu és o fotógrafo da Costa Vicentina, não é? Porque tu tens trabalhado muito, não só com pescadores, e não só, mas tens feito muitos trabalhos, o dos alambiques também, tens feito muito trabalho naquela zona. Sim, sabes que eu acho que isso é um reflexo do que foi o meu início de carreira, porque eu falavas há bocadinho que eu tinha sido editor de fotografia, sim, eu fui editor de fotografia da Fórum Estudante, da Fórum Ambiente, da Descobrir, enfim, das publicações todas do Grupo Fórum, e houve uma determinada altura com a Descobrir, que era uma revista de viagens, em que eu viajei pelo mundo inteiro. Portanto, eu trabalhei, sei lá, Oman, Venezuela, Estados Unidos, Moscovo, China, andei por esses lados todos, fiz um livro em Macau. E depois de ver tanto mundo, eu acho que a minha terra merece este trabalho. Isto é quase um desígnio territorial, eu costumo dizer. Eu acho que eu tenho uma fonte de trabalho inesgotável, que é aquela zona. Muitas vezes perguntam-me, João, estás a fotografar sempre o mesmo? E eu costumo dizer, sim, sempre o mesmo, mas sempre o mesmo é sempre diferente. Tanto que eu neste momento tenho, certamente vamos falar isto mais à frente, mas eu só deixar aqui uma luz para depois tu poderes pegar, que é os meus próximos 2 projetos, e um deles é para 2026, ou está a ser para não sei quando ainda, não é? São novamente na Costa Vicentina, no sudoeste português, e são temáticas que o estiagem, portanto, não é bem Costa Vicentina, é um bocadinho mais interior, é Concelho de Lagos, mas pronto, digamos que o sudoeste é o meu território de trabalho. Há uma passagem de um texto que eu escrevi para o Lugares Pouco Comuns, que é o meu segundo livro, que digo que a Costa Vicentina é o meu imenso ateliê. E continua a ser o meu imenso ateliê. Portanto, não só ateliê de trabalho, mas eu pesco. Portanto, não há melhor sítio para pescar do que aquela zona. Eu apanho percebes. Portanto, aquela zona é uma zona fantástica de percebes. As praias são maravilhosas. Não obstante estarem um bocadinho cheios de turistas já. E é preciso ter também alguma coragem, porque eu aqui há 2 anos fui fazer uma reportagem com os apanhadores de percebes de Vila do Bispo, e houve uma altura que eu tive que desistir, não é? Porque aquilo não se consegue ir para os sítios para onde eles vão. Sim, mas sabes a vantagem que eu tenho? É que eu sou um apanhador de percebes também. Pois, exatamente. Eu também apanho percebes, portanto... Olha, e outra curiosidade que eu tenho é que eu acho espantoso,
tu conseguires trabalhar e ter esses projetos todos fora de Lisboa, porque há muita ideia de que Portugal não é um país propriamente onde haja muita descentralização, não é? Está tudo muito focado nas grandes cidades, quer em Lisboa, Porto, Coimbra, por aí. E tu estás já há bastantes anos a fazer um excelente trabalho, já vais no teu 13º livro, não é? Estou a trabalhar no 13º agora, sim. Sempre ali naquela zona da costa, é fácil trabalhar, é fácil arranjar apoios para fazer esses projetos? Não é fácil arranjar apoios, mas também não é difícil arranjar apoios. Eu explico. Eu nunca pedi dinheiro a ninguém. Portanto, o que eu faço é, na parte dos livros, eu tento fazer uma pré-venda das edições. Okay. E no caso de exposições, ou exposições de livros, portanto, eles estão interligados os dois, eu vendo obras, portanto, fundações, instituições, portanto, o financiamento porque se for uma encomenda, obviamente que não é? Portanto, o Estiagem foi um projeto-chave na mão que eu fiz para o Centro Cultural de Lagos, para a Câmara de Lagos. Mas quando são projetos que são iniciativa própria, este também foi iniciativa própria, mas pronto, é um projeto mais específico e mais recente. Quando são projetos que eu penso neles, a forma de os viabilizar é vender obras. Parece muito bem. É um bom caminho. Nós depois vamos falar um bocadinho então do percurso para trás, falámos agora já sobretudo deste projeto atual do Estiagem, que disseste que está no Centro Cultural de Lagos, mas que depois ainda vai para... Sim, ele neste momento, portanto, o Estiagem está a correr muito bem, tem um feedback incrível, toda a gente tem recebido mensagens e há um livro de visitas que está todo escrito de uma ponta à outra, e o que é bom em Lagos e no Centro Cultural de Lagos é que, como é uma cidade turística, passa por lá gente. Tenho mensagens da Califórnia, da Finlândia, da Rússia, Suécia, Inglaterra, passa por lá gente de todo lado. E pronto, e como isto está a correr muito bem, eles pediram para estender a exposição mais uma semana. Portanto, ela supostamente ia terminar este sábado, depois da manhã, e vai ficar até dia 19. Portanto, quem não viu tem a possibilidade de ir até lá ainda. Boa. Eu vou fazer uma primeira sugestão de exposição. Até 19 de Abril, a Galeria Underdogs, em Marvila, recebe a exposição GR Through My Window. Conhecido pelas suas intervenções visuais de grande escala e com forte impacto social, o artista francês GR, que é o pseudónimo de Jean René, apresenta 36 litografias que percorrem momentos marcantes da sua carreira. Ele próprio se define como fotografeur, uma mistura de fotógrafo e grafiter, e colando imagens a preto e branco em espaços públicos e vendo a rua como a maior galeria do mundo. Nesta exposição, com fotografias de algumas das suas instalações mais icónicas, o público é convidado a ir além da imagem. Cada obra tem um QR Code que permite ouvir na voz do próprio artista a história por detrás da fotografia. É uma oportunidade para conhecer não só o resultado final, mas também o processo, as ideias e os encontros que inspiraram cada criação. A exposição pode ser visitada gratuitamente, terça a sábado, entre as 14 e as 19, na Galeria Underdogs, na Rua Fernando de Palha, número 56, em Marvila, até 19 de Abril. Ana, falas então agora um bocadinho ele já abriu uma ponta do seu percurso profissional, mas o percurso profissional é tão grande que eu acho que vamos começar... Sim, aliás... Como eu disse há pouco, portanto, tiveste algum tempo, não sei quantos anos, nas revistas do Fórum Estudante e Fórum Ambiente e também no Descobrir, e depois como é que daí tu saltaste para a CAIS, para a revista CAIS? A CAIS é um projeto Fórum Estudante. Portanto, ok, não sabia. Nasceu no âmbito, sim, nasceu no âmbito. Não, é uma associação autónoma agora, mas a gênese da CAIS foi desenvolvida por pessoas que estavam ligadas, diretores e pessoas que estavam ligadas à Fórum Estudante. Ok, e explica-nos um bocadinho como é que funcionava a CAIS, porque a CAIS eram fotógrafos, vocês tinham sempre um tema, não é? E depois pediam fotografias... Depende, que a CAIS ao longo destes anos sofreu uma série de alterações em termos editoriais. Na altura eu lembro que a primeira... Tu foste de quê? Fundador?
Sim, eu não fui fundador, não fiz parte da associação, mas estive no movimento que iniciou a CAIS. Portanto, fui o primeiro editor de fotografia da CAIS, e a CAIS continua hoje em dia a ser um instrumento que apoia pessoas desfavorecidas, não é? E já nessa altura era assim. E o que aconteceu no início é que a CAIS pedia, eu lembro perfeitamente na primeira edição, que foi uma edição era uma espécie de uma resenha fotográfica do ano, de ir de redação em redação em busca de fotografias. Eu estive no Público, estive em vários outros jornais, e os fotógrafos cediam gratuitamente as fotografias, porque sabiam que ela ia ter essa repercussão social. A World Press Photo também colaborou durante muitos anos com a CAIS, ou a CAIS com a World Press Photo, com a assistência de fotografias dos premiados. Pronto, e de lá para cá sofreu uma série de mutações, e como dizias, houve edições que foram temáticas ao longo destes anos. Sim, porque eu lembro na altura eu estava no Diário de Notícias e eu lembro-me que nós volta no volta houve uma que foi sobre a Expo, depois havia outras sobre, agora já não me lembro, mas sei que havia assim. Sim, mas sempre com uma grande elevação da fotografia. Portanto, a fotografia era sempre muito bem tratada na CAIS. Sim, com um bom espaço, é verdade. Sim, exatamente. Pronto, e depois ainda trabalhas uns tempos em Lisboa, não é? Como freelancer. Sim. E vais para Aljur fazer, portanto, fundar essa agência de comunicação que é a Mil Olhos. Mil Olhos, sim. É bastante conhecida no... Sim. Pronto, eu, voltando aqui um bocadinho atrás, fiz um ano depois de ter saído do Grupo Fórum, colaborei com uma série de publicações, tive uma série de reportagens no DNA, colaborei com a Egoísta também na altura, e depois chegou uma altura em que eu quis realmente regressar a Algesur. A minha mulher também é de Algesur, e nós fomos para Algesur. O que é que íamos fazer? A minha mulher é de comunicação social, e vamos abrir algo dentro do nosso universo de trabalho, e fundamos uma agência de comunicação. Eu obviamente entreguei a carteira profissional de jornalista, que já não ia fazer jornalismo, mas continuei, para além da Mil Olhos, que faz um trabalho dentro da área da criação de conteúdos, de design, web design, somos uma editora também. Eu decidi simultaneamente continuar com os meus projetos pessoais, porque o primeiro projeto, o Guerreiros do Mar, sobre os apanhadores de percebes, eu estava ainda em Lisboa, portanto eu ia para Algesur sempre que era a altura de marés, e ia com eles para o mar. Pronto, fazia ali, quando são marés vivas, em regra há sempre ali 4, 5, 6 dias que permite que nós façamos a apanha do percebo, se o mar assim o permitir. Mas depois o Lugares Pouco Comuns, que é o segundo livro, e que é um trabalho, é um longo trabalho. Portanto, o Lugares Pouco Comuns eu comecei a trabalhá-lo e ainda estava a estudar. Portanto, nessa altura não tinha objetivo nenhum de livro, fui fazendo fotografias. Só para contextualizar, o Lugares Pouco Comuns é um livro sobre aspectos geomorfológicos, cénicos e paisagísticos da Costa Vicentina. Sim, é um que tem fotografias com bastante grão, não é? Todos eles têm fotografias com bastante grão. Sim, eu sou era um indefetível do 3X, e pronto, e o 3X é aquele Land Rover, eu tenho um Land Rover, um Defender, portanto é uma espécie de Land Rover da fotografia analógica, em que ele vai a tudo. Tu metes o gajo a 3.200, eu fotografei para o meu quarto livro, para o trabalho de fundo sobre a apanha subaquática de algas, cheguei a estar a fotografar a 18 metros de profundidade com o 3X puxado a 3.200, portanto estás a ver, e agora saltei 2 livros à frente, vou voltar atrás outra vez ao Lugares Pouco Comuns. O Lugares Pouco Comuns é um projeto que demorou cerca de 9 anos a ser realizado, e que para o qual eu fiz numa altura em que ninguém ouvia falar em caminhadas, nem em rotas vicentinas, nem em vias algarvianas, nem nada que se pareça. Eu fiz desde a Foz do Rio Seixo ao Cabo São Vicente a pé, durante 5 dias, em que ia fotografando, obviamente, mas o que fazia mais era tirar notas e ver onde é que o sol incidia e a maré, qual é a melhor altura para ir àquele canto ou descer aquela falésia. E este livro foi uma espécie de abertura para tudo o que veio a
seguir, porque eu fiquei, pronto, eu já conhecia bastante bem aquela zona. Para vocês terem ideia, eu em criança passava com a minha avó 3 meses na praia de Monte Clérigo. Portanto, acabava as aulas, ia com a minha avó, nós tínhamos uma casa na praia, ia com a minha avó para a praia, ficávamos lá durante 3 meses, 3 meses das férias grandes. Eu tirava os sapatos em junho e calçava-os em setembro. Mas máquina fotográfica não tinhas, não? Nessa altura ainda não. A primeira máquina fotográfica que eu me lembro foi para aí por volta dos 12, 13 anos. Sim. E já a fotografar também essa? Ou era um bocadinho? Não, nessa altura era uma brincadeira, não era? Portanto, são aquelas coisas da adolescência, não? Pá, aquelas coisas pseudo-artísticas que uns escrevem poesia e outros tiram fotografia. Não é? Ok. Mas como é que surgiu essa vontade de querer ser fotógrafo? Eu acho que foi uma coisa que foi. Fotojornalista, não é? Sim. Eu não sou muito de segmentar, nem de criar feudos na fotografia. Eu acho que a fotografia é a fotografia. Portanto, depois isto é como a escrita, não é? Há quem vá para os policiais, há quem vá para o romance, há quem escreva poesia. E eu acho que a fotografia é uma forma de expressão que cada qual usa da maneira que acha mais conveniente, e a minha é esta. Se é preto e branco, se é... Enfim, isso não interessa muito. Agora, voltando aos projetos que estávamos a falar, portanto, esse Lugares Pouco Comuns marca-me muito a todos os níveis. O Guerreiros do Mar foi o primeiro grande projeto, é o projeto seminal do meu trabalho, e é um projeto que teve 13 datas. Esse foi o que foi lançado no CCB? Foi. Portanto, foi lançado no CCB com catering de percebes e imperiais. Eu lembro. E com os apanhadores de percebes da Vila de Bispo e de Algesur no CCB. Foi uma coisa espetacular. Vocês têm de começar a juntar os de canto alentejano com os percebes, e aí que sim. Faz uma festa. Não, mas calma que eu a seguir tenho aguardente medronho para regar. O Alambiques e Alquimistas, que é o terceiro livro. O Alambiques e Alquimistas é o quarto livro em termos de edição, é o terceiro projeto, que eu não editei logo, eu só o editei posteriormente, e foi a primeira vez que eu assumi a edição, e que correu tão bem que ao fim de 3 meses tínhamos atingido o break-even e o livro estava pago, e correu muito bem mesmo. O Alambiques e Alquimistas é um trabalho sobre as destilarias de Aguardente de Medronho, das serras de Espinhaço de Cão e de Monchique, numa altura em que eram... Portanto, elas eram ilegais, eram ilegais porque não havia legislação. Quer dizer, a ilegalidade era só se tu comercializasses o produto. Se tu fizesses para ti próprio, não havia problema. A questão é que toda a gente fazia para ganhar uns trocos, obviamente. Claro. Não é? Enfim. Pronto, e o Alambiques e Alquimistas eu tive 4 anos. Portanto, como eu vinha a falar, os meus projetos são tudo projetos de fundo, não só o trabalho de fundo, que se chama trabalho de fundo, que foi feito no fundo com os apanhadores de algas, mas também trabalho de fundo porque foi arrastado no tempo. Foram 4 verões que eu tive com os apanhadores de algas, da Azenha do Mar e da Carrapateira, nestes 2 portos. A apanha de algas foi uma coisa que se fez ao longo da costa portuguesa durante muitos anos, vou falar de anos 60 e 70, e depois veio a terminar, as algas começaram a escassear, e atualmente eu acho que em São Martinho do Porto ainda se faz a apanha sobre o gadal. Portanto, ou seja, já não se fazem coisas desta alga. Pronto, estamos no trabalho de fundo, e eu estava a falar dos trabalhos longos. Sim, o Guerreiros do Mar eu tive 1 ano com os apanhadores de percebes, o Lugares Pouco Comuns foram 9 anos, o Alambiques e Alquimistas e o trabalho de fundo foram 4 anos, sendo que são atividades sazonais. O trabalho de fundo foram 4 verões, e o Alambiques e Alquimistas foram 4 invernos, outono-inverno, que é a parte da apanha, que é mais no outono, e o destilar é mais final do ano, início estende-se pelo início do ano. E pronto, e estes 4 livros, estes 4 primeiros projetos, o Guerreiros do Mar está esgotado no circuito comercial, o Lugares Pouco Comuns também, o Alambiques e Alquimistas há muito poucos exemplares, e o trabalho de fundo também há alguns. E depois toda a gente me falava: João, porque é que não editas, porque é que não fazes reedição? Editas não, que já estavam editados, mas porque é que não fazes uma reedição? E eu não sou muito de reedições, estava ainda há bocado a falar com o Bruno. Para mim, fazer uma reedição só se for uma efeméride, digamos, uma data que celebra, imagina, os 25 anos, aos 30 anos, uma coisa qualquer. Mas para isso, e dando
tentando ir de encontro a essa solicitação que me é feita, são muitas pessoas que querem ter os livros. Eu editei o Costa do Mar, que trouxe aqui, depois se quiserem podem fazer aqui. Já esteve a ver aqui nas imagens. Ok. O Costa do Mar, que foi um projeto que foi editado pelo Mar de Histórias, que é um projeto também de Lagos, que tem uma loja com produtos tradicionais, regionais e de âmbito nacional também, uma loja muito bonita, de um edifício que foi recuperado, que chegou a ser o edifício dos Bombeiros em Lagos, e ao fazer este Costa do Mar, que eu assumo como um álbum síntese destes meus primeiros anos na Costa Vicentina, estão lá, o livro tem 5 capítulos, e os 4 capítulos são retirados dos 4 primeiros livros, e depois eu meto-lhe um 5º capítulo, que é o que dá o título ao livro, que é o Costa do Mar, que tem o trabalho que eu realizei durante 2 anos na Carrapateira, para o Museu do Mar e da Terra da Carrapateira. Eu estive 2 anos com a comunidade a fazer o levantamento das atividades ligadas ao mar e à terra. Estive nos 2 portinhos que havia na Carrapateira na altura, que era o Forno e a Zimbreirinha, e a Zimbreirinha neste momento já não existe, porque houve uma derrocada e caiu em cima do porto, que era um sítio espetacular. Eu não conheço mais nenhum, acho que posso estar aqui a cometer algum erro, mas eu acho que era o único porto palafítico na falésia, portanto não falamos da Carrasqueira, não é? Sim. Na falésia, um porto palafítico, portanto tinha palafitas a meia falésia com as tábuas e as madeiras, e os barcos eram colocados lá e depois escorregavam para o mar para fazer a faina. É um sítio espetacular. Portanto, há fotografias dessa azáfama toda no Costa do Mar, que é esse 5º capítulo que fecha o livro. Portanto, a minha fase inicial da Costa Vicentina está no Costa do Mar. Ok, é uma forma de revisitar o teu trabalho também. Exatamente. Pois é. Tu dizes que com o passar dos anos foste descobrindo que a tua real paixão profissional é fazer livros. Mas não só os teus. Não. Também fazes. Sim, nós na Milolhos, portanto, a Milolhos tem várias vertentes, como já expliquei ainda há bocadinho, nós somos também uma editora. E muitos dos meus livros são editados pela Milolhos, mas nós também temos muitos livros para clientes externos. E ultimamente temos-nos especializado é uma forma de dizer, mas em livros de pendor histórico. Nós temos feito muitos álbuns que contam a história das localidades através da fotografia. Então, nós fizemos um primeiro volume para a Câmara de Algesur, que foi um protocolo entre a Milolhos, a Câmara e a Universidade Nova de Lisboa, que conta a história em 100 anos. Portanto, são 100 anos da fotografia, 100 anos da história de Algesur em fotografia. Portanto, é muito engraçado que Algesur, sendo aquele local periférico que agora toda a gente conhece, mas que há uns anos era um ermo, a primeira fotografia que nós temos para esse livro é de 1869. Ou seja, se nós tivermos em conta que a fotografia foi oficialmente inaugurada em 1839, 30 anos depois havia já alguém a fotografar em Algesur. E é muito engraçado. Esse primeiro álbum é de 1869 a 1969, o ano em que eu nasci. Pronto, o projeto correu tão bem que nos foi encomendado um segundo volume sobre Algesur também. Que são os 30 últimos anos do século passado, portanto 69 terminou outro e este começa em 70, 2000. Depois, já no ano passado, fizemos uma edição para a Câmara de Portimão, que são 100 anos também de elevação de Portimão à cidade. E neste momento estamos a trabalhar num novo livro também de memórias, também memórias visuais, para a Junta de Freguesia de São Teotónio, que uma vez mais é o revisitar da história da localidade em fotografias históricas. E o que é engraçado é que nos chegam à mão coisas maravilhosas. Por exemplo, para São Teotónio, nós temos uma fotografia de militares portugueses na Primeira Guerra Mundial, todos eles originários de São Teotónio. Provas da época, e isto é lindo. Pronto, e para além disso temos uma série de outros livros de poesia, mas pronto, em regra é a fotografia e a parte de design que nós publicamos mais. Muito bem. Posso passar uma outra sugestão ou queres ainda falar um bocadinho de algum passado? Tinhas alguma Não, queria só dizer aqui que eu tive a ver aqui alguns trabalhos teus e vi um trabalho teu sobre a inspeção militar que achei absolutamente fantástico, sobretudo porque
Hoje em dia já não há inspeção militar. Quer dizer, acho que há. A inspeção militar na altura era obrigatória, o serviço militar era obrigatório, não é? Portanto, toda a gente que chegava ali àquela idade. Mancebos. Esse trabalho venceu a Bienal de Vila Franca de Xira. Exatamente, venceu aqui da Bienal. Olha, não conheço esse trabalho. Não sei. É um trabalho muito pequenino feito. Mas não tens no teu site. Tem. Olha. É um trabalho muito pequenino feito numa manhã. Aquilo foi uma autorização que nós tivemos para estar lá um bocadinho. E o que é engraçado é que nessa altura já havia mulheres na tropa. Eu tenho uma fotografia que adoro, que são o rosto de duas meninas, com um homem em cuecas pelo meio, sem cabeça. Eu adoro esse trabalho. É um trabalho. Não, eu adorei Mas também as meninas é que não têm cabeça, o homem não tem cabeça. O homem está em cuecas sem cabeça. Vai. É uma fotografia icónica, então. E diferente do. E a preto e branco? Preto e branco. Claro, está bem. Sim. Bom, então vamos a mais uma sugestão na Sociedade Nacional de Belas Artes em Lisboa. Está patente a exposição Sessões do fotógrafo britânico Kenton Thatcher. Com entrada gratuita, a mostra reúne 120 retratos de personalidades portuguesas que marcaram e continuam a marcar a vida cultural, desportiva e social do país. De Paula Rega, Cristiano Ronaldo, José Saramago, Cisa Vieira, as imagens revelam rostos conhecidos, captados com simplicidade e olhar atento. Kenton Thatcher, que inicialmente veio a Portugal de passagem, por aqui ficou durante 33 anos. Trabalhou com várias publicações e fotografou artistas, escritores, políticos e atletas. Retratos a preto e branco, num fundo neutro, sem distrações, onde o essencial é a expressão de quem está a olhar para a câmara. Como o próprio fotógrafo diz, há sempre um momento imediatamente antes ou depois da pose em que surge a pessoa verdadeira. É esse o momento pelo qual espero. A exposição pode ser visitada até 26 de abril, de segunda a sexta, das 12 às 19 e aos sábados entre as 14 e as 19. Entrada gratuita e por isso até 26 de abril têm tempo para ir visitar. Ainda há bocado falámos, vocês também contam ir lá ver a exposição. Exato. Sim. Queres fazer agora uma sugestão tu ou deixamos para o fim? Eu passo a minha que tinha pensado para o fim porque ainda tenho tempo, porque ela fica até maio, posso apresentar na próxima quinzena e deixas assim, que é para encaminhar agora um bocado a conversa sobre projetos futuros, do João. Sim. E depois vocês é que fazem as duas sugestões no final. Okay. Sim, aliás, eu queria saber daquilo que ele nos pode contar sobre estes dois projetos que ele falou, mas também sobre uma coisa que eu vi no teu site. Tens lá uma coisa que diz, escreviste aqui algures, Ocean Spray a fazer. É um destes dois projetos? Sim. O Ocean Spray eu escrevo no texto que acompanha o projeto, a apresentação, que tenho estado a mostrar a algumas pessoas. O Ocean Spray é um trabalho de uma vida. O Ocean Spray, eu sempre fotografei o Ocean Spray. O Ocean Spray é uma vez mais o mar vicentino, em toda a sua pujança e força e fúria, mas ao mesmo tempo naquela placidez que às vezes nos faz pensar que estamos nas Maldivas. As Maldivas da Costa Vicentina não estou a vê-las, mas se calhar as tuas fotografias vamos vê-las. Não, nas minhas fotografias não vais ver porque as Maldivas é outra coisa. As Maldivas são conhecidas por aquelas águas cristalinas e verdes e cálidas e suaves. Isso não existe. Tu tens há dias em que elas aparecem assim ali, a temperatura da água que não é a mesma. E as minhas fotografias não refletem isso porque são preto e branco, não é? Portanto, não há lá esmeraldas nem nada que se pareça. Mas sim, o Ocean Spray é um trabalho que vai ser apresentado eventualmente ainda até ao final do ano. Estamos aqui em negociações com um espaço, sim, até ao final do ano. Mas o meu grande projeto, aquele projeto que eu não tenho certeza que é o maior desafio que já tive até hoje. Eu não vou revelar nome nem nada porque está ainda muito no segredo dos deuses. Está assegurada a edição já para 2026, a exposição também, não sei ainda, não consigo confirmar porque estamos aqui em negociações com uma série de intervenientes, sponsors, espaços, essas coisas todas, mas vai ter uma exposição, uma grande exposição, fotografias, um bocadinho a imagem das últimas que eu tenho estado a realizar, quer o Entre as Águas, quer o Estiagem, são imagens sensivelmente 80, 1,20 m, 1,5 m, mais ou menos, de dimensão, e são imagens para espaços bastante grandes.
Este novo projeto é um projeto, eu vou abrir só aqui um bocadinho, é um projeto que mais uma vez se passa no meu território de eleição e que é um projeto que tem uma nova variável nas fotografias, que sou eu. Portanto, são autorrepresentações na Costa Vicentina, no sudoeste português. E por aqui me fico. Tu tens falado sempre nestas coisas, tu falaste, fomos sempre atrás do fotógrafo da Costa Vicentina, mas não falaste do outro projeto que tu tens feito sempre com o Teatro da Palha, com Teatro de Palha, sim, que é também, aí no fundo é quase documentar uma atividade cultural. Exato, que uma associação muito importante. Nós na Mil Olhos fazemos a comunicação desde o início do projeto Lavrar o Mar, que é um projeto que sai da cooperativa Lavrar o Mar, que traz a territórios de baixa densidade populacional, mas também muito baixa densidade cultural, projetos de uma relevância incrível, ou seja, companhias que vêm de França e de Itália e que não vêm em turnê, elas não vão a Porto, a Lisboa e a Algesur, não, elas vão a Algesur, a Monchique e a Odmira. Portanto, são companhias de novo circo ou de teatro gastronómico portanto, há uma envolvência muito grande das pessoas que trabalham no Lavrar o Mar e dos colaboradores do Lavrar o Mar, não só nestes projetos que vêm de fora, mas também em criações próprias. Eu dou-vos um exemplo de um projeto muito engraçado que decorreu ao longo de uma série de anos, que era o teatro nas destilarias. Portanto, convidaram 2 escritores, o Sandro William Junqueira e o Afonso Cruz, para escreverem sobre Medronho, sobre a Serra de Monchique. E depois havia uma série de atrizes e atores que eram convidados para representar esses textos nas destilarias. Bom, o ambiente era fantástico, havia sempre medronho, obviamente, não é? Havia pão, havia alho, havia para fazer as tibornas, o azeite, isso tudo. E eu, portanto, como disse, a Mil Olhos desde o início que faz a comunicação visual, portanto design, aliás o branding é todo nosso, todos os materiais promocionais, o website, e a dada altura fui convidado para fazer a fotografia dos espetáculos, portanto tenho feito toda a fotografia dos espetáculos. Sempre, obviamente que é uma encomenda, que é um trabalho que há um objetivo que eu tenho de cumprir, que é esse de documentar, mas a premissa que negociei foi que, ok, mas isto é o meu olhar. Portanto, muitas das vezes são coisas muito subjetivas. Paralelamente aos espetáculos, o que eu também tenho feito, e isso é uma coisa que me dá muito gozo, que é um behind the scenes, não é? Que é aquilo que não se vê habitualmente, que são os ensaios, são aqueles momentos de descompressão entre espetáculos, que são as montagens das tendas de circo, do chapitoso, que são coisas espetaculares e que fiz já 2 exposições com elas, aliás uma delas esteve no Jardins do Bombarda, e a apresentação no Teatro Palha, que é interessantíssimo. Sim, e pronto, e um dos projetos do Lavrar o Mar é o Teatro de Palha, e o Teatro de Palha teve a primeira edição na Vilarinha, que é uma aldeia do sul do concelho de Algesur, e depois teve mais 2 edições em Algesur mesmo, e pronto, foi convidado um arquiteto que é o Pedro Quintela, que é um arquiteto sui generis, não é? Alguém que desenha muito bem, é um espírito errante, digamos assim, é alguém que tem uma visão muito própria do que é viver e do que é a natureza, e que foi convidado para criar formas muito orgânicas, todas elas, que depois são construídas com fardos de palha, quase com meia tonelada cada um deles. E vocês podem ver no meu website ou em lavraromar.pt esse trabalho que eu tenho feito também da construção do making of dos diversos teatros. Portanto, acompanho, tenho feito diariamente o trabalho de montagem, que ao fim e ao cabo a montagem são 3 pessoas, é o arquiteto, é o Giacomo, que é o diretor da companhia, e é um agricultor com o seu trator, o seu Armindo, que monta aquilo com uma destreza espetacular. E por isso, como estamos a falar nos projetos futuros,
Vais continuar a fazer isso no próximo, este verão vai haver também um Sim, Teatro de Palha com o Teatro de Palha o Teatro de Palha é uma iniciativa anual. Quer dizer, pois. a única condicionante é que esta associação, esta cooperativa vive de financiamentos, não é? Obviamente, se houver financiamento o teatro avança, se não houver, não avança, mas a partir de sim será uma nova edição. Desta vez sairá de Algesur e irá até à Bordeira. Muito bem. E com fotografias tuas também? E com fotografias minhas, eu continuo a fotografar. Está bem, ok. Muito bem, então vamos lá uma sugestão. Ana, fazes tu uma sugestão? Sim. Eu gostava que fizesses uma sugestão da tua própria exposição, que está em Coimbra, já agora, não é? Sim, é em Coimbra. Na verdade, chama-se Abril no Feminino. É a 4ª edição, portanto é um projeto cultural da autoria de Margarida Mendes Silva e produzido pela Cultura e Risco, que é uma associação cultural, e portanto começou no dia 13 e vai acabar no dia 30 de Abril e portanto no fundo é para dar voz, para dar espaço às mulheres, a artes plásticas, cinema, fotografia, teatro, portanto algumas das atividades sempre com mulheres, e convidaram para eu ter lá uma exposição de fotografia sobre o canto alentejano, portanto neste caso o canto no feminino, e as fotografias estão na rua, estão em montras mais antigas e mais carismáticas, na rua Ferreira Borges e na rua Visconde da Luz. No centro, sim. No centro, sim, na Baixa de Coimbra. Pronto, por acaso é bastante interessante, começa logo na Briosa, que é logo um sítio bom para se começar. Foi a inauguração agora? A inauguração foi no sábado passado. Sim, com canto também ou sem canto? Sim, teve um momento, sim, tanto foi a inauguração às 10 da manhã, foi a inauguração, às 10h30 foi a inauguração da exposição, portanto caminhamos por essas ruas a ver as lojas e a falar também com os lojistas que acolheram, porque nem todos são igualmente receptivos a receberem fotografias nas montras das suas lojas, e depois houve um momento de uma apresentação do livro, portanto falou-se um bocadinho sobre o meu projeto do canto alentejano, e depois houve um momento musical com um grupo que são as Ceifeiras de Pias, que tiveram a participação especial do grupo Segue-me à Capela, portanto que é um grupo de mulheres de Coimbra, são 7 ou 8, portanto que também sem instrumentos, e portanto acabou por ser muito interessante, foi muito bonito. Era não ter dado. E tu, João, queres fazer-nos uma sugestão de uma exposição? Sim, eu vou fazer uma dupla sugestão no mesmo sítio, portanto, Centro Cultural de Cascais. A exposição, o Centro Cultural de Cascais nos últimos anos tem-nos brindado com belíssimas exposições de fotografia. Atualmente está lá do Rodney Smith, que é um fotógrafo que trabalhou com o New Yorker e a Vogue e que tem umas fotografias belíssimas, e a exposição está muito bem montada, à imagem daquilo que tem acontecido nas outras exposições, muito bem montada, é suntuosa sem ser ostensiva, e é uma exposição que se vê muito, muito, muito bem. A outra sugestão, que pode parecer mais inusitada, é a exposição da Ana Lima Neto, que está no Piso Zero, e que é uma exposição de escultura, mas que é uma exposição de escultura. Ela usa rede de alumínio desfiada, e numas peças, nas outras peças são painéis de acrílico que são gravados, e que ela cria quase uma espécie de pictogramas, é quase um alfabeto que ela cria, e depois aquilo tem uma iluminação por trás que lhe dá ali parecem umas tábuas escritas gravadas. Mas o curioso desta exposição é que não é uma exposição de fotografia, mas eu, quando lá entrei, aquilo remeteu muito, muito para a fotografia. A forma como está iluminada, a projeção das sombras, o universo que ela cria com a peça central parece uma floresta. Então, se nós nos dermos ao trabalho de nos baixarmos e de olhar de baixo para cima com a luz, aquilo é muito o meu universo. Aliás, já trocamos mensagens e tudo. Tem graça, porque no fundo é um trabalho sobre a luz, não é? Ela também trabalha com muito luz. A luz, sim, trabalha muito a luz. E a forma como essa luz é projetada e como a luz interage com a própria com a rede de alumínio desfiada, que cria ali uma série de peças e de universos mesmo muito, muito bonitos. Eu acho que merece a visita. Okay. Muito bem, olha, nós começámos um bocadinho mais tarde, mas vamos ter que acabar. Nós marcamos convosco encontro até nos próximos 15 dias, até lá tenham um
boas descobertas visuais. Vamos deixar-vos com a música Glimpse of Love do Franz Ferdinand. Não sei se queres num minuto explicar só um bocadinho a tua escolha e eu entretanto vou pô-la aqui a passar. Bem, epá, eu não sou grande fã dos Franz Ferdinand. Quer dizer, não é uma banda, portanto, o meu universo é um universo muito mais das franjas, mais alternativo, digamos assim. E quem me conhece vai estranhar não ter trazido aqui uma música do Nick Cave, porque pá, eu sou um fã de longa data. Aliás, não tinha a falar com a Ana, nós vimos o primeiro concerto de Nick Cave em Portugal. Sim, no pavilhão Carlos Lopes. Em 88, não é? Portanto, Nick Cave era um bicho nessa altura, hoje em dia é um senhor. Mas pronto, porque o Glimpse of Love? O Glimpse of Love, eu tenho uma playlist no Spotify só com músicas em torno da fotografia. E o Glimpse of Love tem um refrão que é Love will come as a photographer. Portanto, eu acho que não podia deixar de trazer o Glimpse of Love aqui para este programa, que é todo ele em torno da fotografia. Muito bem. Vamos começar a ouvir então. Começa o Glimpse of Love. E obrigado, João. Obrigado, Ana. Até daqui. Just a glimpse of love is gonna come as a photographer. Yes, a photographer, yeah. I need love, so someone better bring me a photographer. Yes, a photographer, yeah. A flash, a glimpse of perfect abs in flimsy floral dress, shows off her slender frame, enjoys a private stroll. Love is gonna come as a photographer. Yes, a photographer, yeah. Shy. Love is gonna come as a photographer. Yes, a photographer, yeah. I need love, so someone better bring me a photographer. Yes, a photographer, yeah. Body observation sound, body transformation trap. Bring it on, let's make it over. Body transformation snap, body observation trap. Bring it